Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai começar a discutir os temas relacionados à redação do Enem, numa sequência dos principais temas, ou os temas mais procurados, os temas mais relevantes, que você, candidato, nesse momento de preparação, tem que, pelo menos, dominar ou ter um contato para que você consiga se sentir seguro na hora de discutir alguma redação do Enem e você tenha figuras, tenha um repertório que a gente vai construir a partir dessas discussões para você usar em qualquer outros temas que você encontre essa conectividade. Então, o tema de hoje a gente vai tratar sobre automedicação na sociedade brasileira. E você vai reparar que eu sempre vou colocar o tema nesse primeiro slide, né, depois desse primeiro slide de apresentação do tema da aula, em que ele vai constar algum texto de apoio, né? Então, no caso aqui, eu coloquei uma charge, né? E eu gosto muito da charge porque ela diz mais do que ela diz, né? Tem muito mais informação por trás do que está escrito, né? Então, aqui a gente tem um tema de automedicação, então da matriz, né, da grande área de saúde, e que a charge diz o seguinte, ela destaca assim uma informação que 76,4% dos brasileiros se automedicam em um certo diálogo. Parece ser um farmacêutico. São muitos medicamentos. O senhor tem a receita? Sim, fechar os olhos e goela abaixo. Então, um entendimento aí que, na verdade, a receita não é receita no sentido de prescrição médica, mas receita de como é que você faz para tomar todos esses remédios, né? Então, uma brincadeira aí com relação a essa questão da polifarmácia, né? Que é o termo que você usa quando o paciente está tomando muitos medicamentos ao mesmo tempo. E aí, uma caracterização, né? Um estereótipo de quem faz isso são pessoas idosas. Enfim, a gente consegue tirar algumas informações dessa charge. Então vamos para o nosso primeiro passo da análise desse tema, que, como a gente aprendeu ao longo do curso, é a destaque das palavras-chave. Então aí as palavras-chave que a gente destacou foi automedicação e sociedade brasileira. No nosso próximo passo, no aprofundamento, eu destaquei as seguintes palavras relacionadas à automedicação: remédio, sem prescrição, sem supervisão, sem controle, prescrição informal, desinformação e saúde inacessível. Esses foram os termos que eu raciocinei a partir de automedicação, que me remeteram a esses outros termos. E você vai ver que esses três últimos que eu listei, prescrição informal, desinformação e saúde inacessível, vão ser justamente os problemas que eu relacionei para a gente discutir ao longo dessa aula. A gente aprendeu ao longo do curso que a gente primeiro seleciona a palavra-chave, depois aprofunda, depois problematiza. Então, para ficar um efeito um pouco mais didático e um pouco mais dinâmico, ao invés de eu passar por todos esses passos necessariamente, como que vai funcionar? Eu vou pegar o tema, vou fazer todos esses passos, mas de uma maneira um pouco mais dinâmica. Ao invés de eu fazer todo o aprofundamento, depois fazer toda a problematização e selecionar os tópicos para a gente discutir, né, quais os problemas que a gente vai, como é que a gente vai aprofundar aqueles problemas, eu vou, a partir do aprofundamento, tirar os problemas e aí assim a gente vai destacar, como vocês vão ver abaixo, cada problema e cada aprofundamento. Então, esses foram as coisas os pontos que eu levantei a partir de automedicação. Em relação à sociedade brasileira, eu coloquei desigual, que tem educação limitada, que desvaloriza a ciência e que tem a saúde sucateada. Então, naquela linha que a gente aprendeu que, na verdade, quando você tem um termo em que ele é muito óbvio, que é difícil de você encontrar um sinônimo, você cria sinônimos ou você cria conexões a partir da caracterização dessa palavra. Então, nesse caso, a gente caracterizou sociedade brasileira como desigual, limitada, que não valoriza a ciência e por aí vai. E que isso, no final das contas, pode se ligar diretamente a todos os pontos que a gente levantou ao longo da nossa discussão. Vamos ver como é que a gente fez. O primeiro ponto é a prescrição informal. Então, assim, quais as raízes desse problema? Eu considerei que o caráter de urgência, hábitos culturais, facilidade de acesso. Esses são três pontos que reforçam, que estão muito relacionados à origem desse problema. Quando você está com uma queixa, você está com um sintoma desagradável, você quer resolvê-lo de uma maneira imediata.
Então, o que você tem é uma necessidade muito grande de resolver aquele problema sem se importar, é, sem se importar com o fato de que ah, aquilo pode gerar uma consequência ruim. Então, a situação de você querer resolver imediatamente aquela situação, você está com uma dor de cabeça. Quem nunca tomou um remédio para dor de cabeça sem que esse remédio fosse avaliado, prescrito, supervisionado por um profissional de saúde? Então, a urgência, ela leva a essa questão da prescrição informal, que na verdade tem muito a ver também com hábitos culturais, no sentido de que sabe aquela coisa de minha avó falou para tomar o chá tal para curar isso, ou faz determinada coisa que vai melhorar, ou isso daí eu vou te recomendar um remédio ótimo que eu tomei e funcionou. Essa coisa da prescrição informal, esse conceito, ele vem dessa situação em que outras pessoas não habilitadas para prescrever, elas prescrevem a outras que estão naquela condição de necessidade. Toma esse remédio aqui de dor de cabeça, toma esse remédio aqui para dor, toma esse remédio aqui para cólica. E isso cria um contexto em que você também tem uma facilidade do acesso, porque muitos medicamentos eles não têm essa necessidade de receita. Então, se você não tem necessidade de receita, a impressão que dá é que assim, ele não é tão sério assim, ele não tem tanto efeito colateral, ele não tem nenhuma consequência tão grave assim, a ponto de, não precisa nem de receita. Então, essa questão dessas permissões que as pessoas se dão para tomar remédio sem prescrição, isso é uma coisa muito comum. E eu acho que as raízes vêm da discussão desses 3 pontos. E eu coloquei como reforço esses seguintes pontos: que o prescritor leigo é uma figura fundamental para que essa situação aconteça, e a relação de custo-benefício. Quando eu falo prescritor leigo, eu quero dizer o seguinte, que existem outras pessoas que se relacionam com essa primeira pessoa que incentivam a automedicação. Tanto incentivam como podem prescrever, no sentido de recomendarem. Então, toma esse remédio aqui, olha, esse remédio aqui me ajudou, é muito bom. Esse aqui é remédio, cara, acaba com a dor em 2 instantes. E é uma questão assim, simplesmente o remédio em si, pensando simplesmente no resultado. E é ignorado muitas outras informações que estão relacionadas ao remédio, ao fármaco, à droga, que são importantes e são consideradas durante a prescrição, e que um prescritor leigo, obviamente, por não ser a área dele de expertise, ele não tem noção dessas questões. Então, o prescritor leigo é uma peça fundamental na prescrição informal. E outro aspecto de reforço, que reforça isso, é o seguinte: é o custo-benefício, ou seja, a pessoa pesa, eu estou morrendo de dor de cabeça, eu vou ter que passar pelo trabalho de ir numa figura de autoridade, num profissional de saúde, para ele me prescrever uma coisa, que eu simplesmente posso ligar para a farmácia e pedir um remédio. Não vou me dar todo esse trabalho para... Entende esse raciocínio? Em que não vale a pena você ter a segurança de tomar um remédio de forma correta, quando que você pode simplesmente ligar para a farmácia. Então isso é um ponto muito importante que tem a ver com essa dinâmica e que realmente conta muito na hora disso acontecer. Então, os pontos relacionados a essa discussão sobre prescrição informal que eu levantei são os seguintes. Anvisa, sempre que eu puder, eu vou trazer uma instituição para a gente discutir. Então, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem uma série de funções de supervisão, controle, regulação de medicamentos, qualidade, e ela está diretamente relacionada a essa questão da prescrição, da medicação, e de uma certa maneira eu achei que ela seria uma figura importante para a gente trazer para essa discussão. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que é uma referência sempre muito boa para você usar em qualquer texto que relacione-se com a questão da saúde. Todas as vezes que você tiver uma discussão em que você souber de um órgão internacional, e obviamente ele tiver sentido na sua discussão, coloque-o, insira-o na sua discussão, porque
é muito bom quando você dá esse respaldo internacional, esse peso, né? Então a OMS ela tem realmente esse peso com relação a essa questão. Isso, na verdade, é um problema muito sério da nossa sociedade hoje, né? Essa questão da automedicação e de outros aspectos relacionados a isso. Da medicalização da vida, né? De que existem muitos outros aspectos que as pessoas elas consideram que são doenças e não simplesmente maneiras de encarar a vida. Por exemplo, você vê a depressão, o confundimento entre depressão e uma tristeza, um luto, uma coisa que precisa ser, como eu posso dizer, precisa ser diferenciada com muito cuidado. Você vê o desempenho escolar ruim de uma criança e ser medicada porque ela tá taxada que tem TDAH, né? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, essas questões em que você precisa diferenciar uma coisa da outra está muito relacionada. E está muito relacionada a essa medicalização das coisas. Tudo é remédio, tudo é remédio. E a OMS, ela fala nesse sentido, né? E ela tem algumas recomendações gerais, internacionais para todos os países. E é sempre bom você citá-la nas suas redações quando você puder. Então a gente tem que fazer também uma diferenciação que é de um termo de automedicação e o uso indiscriminado. Automedicação é você ser o agente da sua medicação, você ser responsável pela sua medicação, sendo que você não é apto a fazer aquela prescrição. Ou que a pessoa pela qual você adquiriu aquele medicamento, né, que te inspirou, que te convenceu de tomar aquilo, não é uma prescritora legal, vamos dizer assim, né? É um prescritor leigo, que nem eu coloquei. E o uso indiscriminado, na verdade, ele é o abuso da substância. É você conseguir aquela substância a qualquer custo, é você usar aquela substância indevidamente, é você usar aquela substância com outros fins que não diretamente relacionados à sua causa ou à sua queixa inicial. É quando você extrapola o objetivo daquela droga. Isso se relaciona muito também, o uso indiscriminado, com um outro conceito que é o uso racional, né? Esse uso sem medida, desmedido, sem preocupação, isso se relaciona com outro termo que é o uso racional de medicamentos, que é o seguinte, é você usar de maneira correta, maneira indicada, maneira dosada, maneira medida. Então, o principal exemplo desse uso racional de medicamentos são os antibióticos, em que as pessoas estão com uma dor de garganta, elas arrumam um jeito de conseguir a amoxicilina, porque elas, de alguma maneira, descobriram que a amoxicilina é um antibiótico, trata a dor de garganta, e de fato até trata, mas a questão é que você tem que saber o quanto que você vai usar de dose, quais são os efeitos colaterais, qual que é a frequência de tomada, o intervalo posológico, várias outras questões que estão relacionadas a tomar o remédio, quanto tempo você vai tomar aquele remédio, e que a pessoa leiga ela não tem essa dimensão, ela é aquela coisa clássica, certamente você já ouviu, a pessoa para de sentir o sintoma e ela para de tomar o remédio. É que nem hipertensão, uma doença crônica que o paciente tem que tomar remédio todos os dias, ele fala, não, eu só tomo o remédio da pressão quando eu sinto dor de cabeça, sinto um pouco de mal-estar, aí eu tomo dor de cabeça. Eu tomo remédio para esse sintoma. A pessoa não entende algumas questões relacionadas à necessidade daquilo ter uma continuidade, aquilo tem um padrão estudado. Então, por essa falta de noção de conceitos técnicos, a automedicação é uma coisa muito presente e o uso racional de medicamentos é uma coisa que a gente está discutindo muito, porque você usar de maneira indiscriminada tem relação com as bactérias adquirirem resistência, a gente selecionar cepas, né, bactérias mais resistentes e a dificuldade de você conseguir tratar condições que antes eram simples de ser tratadas ou que os remédios funcionavam perfeitamente e que com esse uso indiscriminado, esse uso que não é nada racional, essas doenças, essas condições ficam cada vez mais complicadas de serem tratadas. Então isso é uma discussão muito interessante. E aqui para trazer um pouco, para ilustrar isso que eu estou falando, eu trouxe esse infográfico que eu achei muito interessante, que é quem são esses prescritores informais? Quem são essas pessoas que prescrevem, que recomendam remédios? Então aí a gente vê que a família, o balconista da farmácia, os amigos, o vizinho, artistas de TV, né? E assim, você percebe que isso é uma coisa muito, muito normal. Você liga para a farmácia que eu tô com dor de cabeça, o cara vai te recomendar um remédio.
Será que é a posição dele te indicar um remédio? Quem que é o seu vizinho? Quem que é a sua vizinha, se não um médico ou um prescritor? Quem é essa pessoa para te prescrever? Como é que você pode se sentir seguro com uma pessoa que não é da área e de prescrever alguma coisa que pode sim te fazer mal? Então, assim, isso é uma questão tá muito enraizada na nossa realidade. E aqui eu coloquei também um outro infográfico relacionado aos principais sintomas que levam as pessoas a se automedicarem. Então, dor de cabeça, como eu falei, é o principal deles. Febre, resfriado, congestão nasal. Congestão nasal, então, eu não ganhei nada para fazer propaganda. O Neossoro, né, que as pessoas... O Neossoro, inclusive, ele vicia, entendeu? O cloridrato de nafazolina, se eu não me engano, essa é a fórmula, ele vicia, ele tem essa questão da tolerância, que é um outro aspecto relacionado à automedicação. Tolerância é o fato de que, uma vez que você toma uma medicação e você toma de maneira excessiva ou prolongada, aquilo, ao longo do tempo, faz com que você tenha que tomar mais para ter o mesmo efeito. Então, você vê quantos problemas relacionados à medicação que muitas vezes as pessoas não têm noção, e isso é uma coisa que está na nossa realidade. Aqui uma cartilha da promoção do uso racional de medicamentos, que nem eu falei, e aqui do Ministério da Saúde, para você ver que existe sim esse movimento dentro do SUS. O SUS é muito completo nesses quesitos, né? Eu acho que, assim, que você, na condição de candidato, tem que se aprofundar em que programas, em que iniciativas a saúde tem quando você for estudar saúde, porque certamente quando você for estar diante de um tema que tenha um programa que você conhece, aí você tem um embasamento muito mais realista para falar sobre aquela situação. E aqui eu coloquei uma foto também de uma campanha, né, isso daí é do Conselho de Farmácias do Brasil, uma campanha falando saúde não é jogo, ao usar medicamentos consome sempre o farmacêutico. O farmacêutico no sentido de que também ser uma pessoa importante dentro dessa dinâmica e, assim, que ele vai desempenhar um papel importante também nesse controle. Obviamente não são todos os balconistas de farmácia que fazem isso, não são todos os amigos, não são todos os artistas, os vizinhos ou a família, mas eu digo que todas as peças são fundamentais para a gente combater esse problema. Então vamos seguir para o nosso próximo ponto, que é a desinformação. Isso é uma questão muito importante hoje na nossa sociedade, em que a gente tem como raízes desse fenômeno os seguintes que eu pontuei: educação escassa, descrença na ciência, internet e redes sociais. O que eu quis dizer com cada um deles? Educação escassa pelos aspectos que, de certa maneira, eu já pontuei no outro ponto, né? Da pessoa não tendo outras noções que de fato são técnicas e não é obrigação dela saber, sobre aquele medicamento que ela está usando. Então, assim, a educação escassa está diretamente relacionada ao fato da ignorância em relação àquele medicamento. Ignorância no aspecto de não saber sobre e não saber as complexidades que envolvem aquele medicamento. Então, a educação escassa, a falta de educação, no sentido de você não conhecer o seu corpo, você não conhecer o funcionamento da biologia do seu corpo, a sua fisiologia, tudo é relacionado à educação formal, muitas vezes. Isso também abre portas para que aquela noção de custo-benefício que eu pontuei anteriormente, ela seja exacerbada, ou seja, a pessoa, como ela não tem noção de consequência, de repercussão, o custo dela, né, ele é muito pequeno, ou seja, o perigo é muito menor do que a realidade para aquela pessoa. Então, a relação custo-benefício para ela é maravilhoso, vamos tomar remédio mesmo e que dá tudo ótimo. Então, assim, outra questão muito importante, e isso faz menção a muitos outros temas do Enem, a descrença na ciência, esse movimento anticientífico, obscurantista, no sentido de que a opinião, né, ela é mais importante, ou às vezes ela vale mais ou igual à ciência, ao estudo, ao método científico. E isso é muito complicado, porque as pessoas muitas vezes se informam pela internet, pelas redes sociais, por aplicativos de mensagem, em que, na verdade, assim, aquilo não tem o menor embasamento, a pessoa não tem o menor cuidado em saber se aquela informação que ela está adquirindo é uma informação verídica, é uma informação confirmada. Não existe essa cultura
e isso obviamente está relacionado também à educação escassa, esse pensamento crítico sobre aquela informação. Então eu estou recebendo aqui uma informação sobre um medicamento pelo médico X, eu não sei cadê o CRM desse médico, né? Qual que é o número do CRM, do conselho dele de medicina, qual que é o número de identificação desse profissional, simplesmente eu vou colocar doutor fulano de tal e eu vou acreditar no que ele está dizendo. Na internet é a mesma coisa, qualquer pessoa pode abrir uma página, um site e colocar informações lá. Então essa falta de conhecimento sobre pesquisa e relações com esse aspecto crítico da pesquisa e da filtragem sobre as informações que também colaboram para essa desinformação. E um reforço dessa desinformação é o seguinte: é tomar como experiência prévia, experiência pessoal ou de pessoas próximas, como uma verdade, como se aquilo ali fosse realmente uma segurança em relação àquele medicamento, em relação àquela ação. Como assim? A pessoa tem dor de cabeça, toma remédio. A pessoa tem dor de cabeça, toma remédio, toma remédio, toma remédio. E aí ela acha que aquilo ali está super bem, está super tranquilo, porque ela só enxerga o objetivo a curto prazo, que é o quê? Tomar remédio, tomar aquele medicamento. Então, assim, a experiência prévia, ela reforça essa sensação de segurança, que aquilo está tudo bem. Então, tudo bem eu me automedicar. O problema é que pode ser que para alguns contextos, para alguns sintomas, usando determinados medicamentos, de fato o risco seja baixo, de fato aquela ação não tenha uma repercussão tão séria ou aquilo seja em algum grau seguro. Mas o perigo está em a pessoa extrapolar essa sensação de segurança para outras circunstâncias em que, na verdade, aquilo não se aplica, ou ela ter aquela atitude, uma atitude perigosa. Então, isso é muito importante, porque ela acha que a experiência dela prévia é o que vai ditar a segurança daquela ação. E também uma outra coisa que reforça, assim, é a incapacidade de a gente atingir essas pessoas, a gente conscientizar essas pessoas desses riscos, que na verdade essa conscientização perpassa pela questão da educação, de você dar educação a essas pessoas, dar ferramentas mentais, ferramentas críticas, para que essas pessoas consigam refletir sobre essas atitudes. Então, esse reforço ele é realmente uma coisa muito presente. E o que eu coloquei aqui de relacionados? Eu coloquei aqui fake news, sucateamento da ciência e bula eletrônica da Anvisa. Então, a Anvisa, né, como a gente viu aqui anteriormente, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas a gente já vai chegar nele. Fake news, isso é uma questão, isso é um problema, sim, que o mundo inteiro está vivendo. A gente vê isso em eleição, a gente vê isso em tudo hoje. Parece que isso é uma estratégia muito, muito triste de ser utilizada, né, para alcançar um determinado fim. E às vezes a gente até se questiona que fim é esse que quer ser alcançado, né? A gente está esse curso, esse vídeo está sendo gravado durante uma pandemia, em que a gente tem notícias falsas durante uma pandemia. É uma coisa assim, qual que é o objetivo da gente, qual que é o objetivo de se fazer uma coisa dessas? Então, se isso é verdade, se isso é uma realidade, as coisas acontecem, isso também é verdade para outros fatores ou fatos menores em que as pessoas consideram de menor importância, ou de você passar uma informação que o remédio é seguro quando ele não é, que ele é usado para um determinado fim quando ele não é, que ele tem uma segurança, ele tem um resultado quando ele não tem. Então essas questões elas se relacionam com muitos aspectos da vida e muitos aspectos das pessoas adquirirem informações por meios não seguros, e somados aos fatos que elas faltam em verificar as informações, como a gente colocou ali no reforço, isso é uma coisa que só retroalimenta todo esse cenário de desinformação. Ela se sente segura, se alimenta ou se informa por lugares ou meios que não são seguros, não busca saber se são seguros. Ao mesmo tempo, as informações são produzidas deliberadamente como informações erradas, equivocadas, com um propósito definido, e que nem sempre é apoiado pela ciência, e que junto com o sucateamento da ciência, ou seja, a gente está numa situação em que a ciência vale pouco ou quase nada. Então, é muito complicado essa situação em que sucateamento da ciência e fake news estão diretamente relacionados, né? Existe um conceito que é o chamado a era da pós-verdade, né?
a era da auto-verdade, ou seja, em que na verdade não significa mais nada a ciência, ou o fato, ou o estudo. A minha opinião, ela tem o mesmo peso. Isso é uma corrente muito forte no dia de hoje, em que as pessoas não se preocupam mais em buscar um direcionamento para um direcionamento, um embasamento, um estudo, uma crítica para aquelas informações. E, além disso, eu também coloquei como relacionados a bullying eletrônica. Então, se é escassez de informação de qualidade que a gente está dando para as pessoas, que as pessoas têm, então aqui tem um meio das pessoas se orientarem de maneira correta e séria com relação aos medicamentos que elas tomam. A bula eletrônica é uma iniciativa da Anvisa e é disponível para todas as pessoas que têm minimamente acesso à internet, o que inclusive já é uma outra discussão, porque muitas pessoas não têm acesso à internet, mas isso é uma outra discussão. E a questão toda é que bula eletrônica está dentro do site da Anvisa e a gente vai mostrar aqui um pouquinho do Ministério da Saúde. Então aqui é um gráfico sobre os dispêndios e estimativas de investimento do governo federal de pesquisa e desenvolvimento. Aqui o dispêndio é o quanto vai ser gasto, né, de despesa, vem da palavra despesa. Então aqui tem um gráfico em milhões de reais. A gente sempre tem que olhar de maneira muito crítica, né, para os gráficos e os números, que os números eles são bem complicados a gente às vezes interpretar. Mas em milhões de reais, né? E como são números absolutos, a gente também tem que entender questão de porcentagem, o quanto representa isso de investimento e por aí vai. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, que desde, vamos colocar ali, 2012, 2013, em que foi o pico de investimento, né? Na área de saúde, pesquisa e desenvolvimento, desde 2012, 2013, a gente está tendo uma queda. A gente tem uma queda de investimento, a gente tem uma queda da força que a ciência tem. Você vê que as notícias atualmente são de cancelamentos e suspensão de bolsas, de término de pesquisas de doutorado, bolsas de mestrado. Ou seja, é um movimento e uma realidade hoje que a gente vive em que a ciência, de certa maneira, não está sendo valorizada, né? A ciência não está tendo o peso que ela deveria ter. E as consequências são muito sérias, porque investir em ciência é investir no longo prazo. Porque é engraçado que sempre quando a gente está num momento de crise, a primeira coisa que é cortada são aqueles setores em que, de certa maneira, não causam um aspecto direto para aqueles números que a gente está valorizando. Então, se está faltando emprego, o que ciência tem a ver com isso? Se está faltando emprego, o que cultura tem a ver com isso? Cinema tem a ver com isso? Então, quando as coisas não são tão óbvias e não tem uma relação tão direta, isso geralmente pode acontecer. E aqui a gente está vendo esse movimento em que a gente está uma queda vertiginosa, né? A gente sai daí de 23,139 mil milhões, aí essa conta depois fica a seu cargo fazer, e a gente está tendo uma queda vertiginosa. Então, assim, é óbvio que se a ciência fica desvalorizada, o aspecto científico das coisas também é desvalorizado. As pessoas não levam tão mais em consideração o aspecto da ciência, cientista, se isso é uma coisa que na verdade não é falada. Mas não é falado por quê? Porque não é fomentado, não tem investimento, o laboratório está sucateado, a pessoa não tem meio de fazer sua pesquisa, não tem bolsa de investimento para fazer a pesquisa dela. Isso tudo é conhecimento, e conhecimento em determinado momento, ao longo prazo, vira poder, vira investimento, vira resultado, que é tudo que a gente quer. Então, só para contextualizar esse cenário de descaso com a ciência, né? E as repercussões na sociedade. Aí é o outro ponto que eu falei sobre o bulário eletrônico, né? A bula eletrônica da Anvisa, que faz parte, que está aí pelo site do Ministério da Saúde. E aí você tem o nome do medicamento, aí a AS Protect, é a empresa que produz, e ali a bula do paciente e a bula do profissional. Ou seja, uma diferenciação sobre qual que é a linguagem que você vai usar para uma pessoa que é leiga e uma pessoa que é profissional. Os objetivos são diferentes e por aí vai. E para também ilustrar o peso que tem as fake news no nosso meio, gente, 62% dos brasileiros já acreditaram em alguma notícia falsa. Então, assim, isso é muito sério, porque você vê quantas vezes a gente já não deixou passar, a gente já não acreditou em uma coisa que não era verdade. E você vê as implicações que isso tem. Imagina quantas vezes
as pessoas já tomaram decisões baseadas em notícias falsas. Então, se isso é verdade, se isso acontece, e você imagina você tomar uma decisão baseada numa notícia falsa relacionada à sua saúde, o quão isso não é grave, entende? Então, eu queria conceituar esses pontos para a gente chegar no nosso último ponto, que é a saúde inacessível. A gente tem que pensar também essa questão da saúde ser inacessível num aspecto que muitas vezes as pessoas não vão ter acesso à saúde. Um posto de saúde, um profissional de saúde vai estar tão distante daquela pessoa que é inviável que ela, toda vez que ela sinta um sintoma, ela tenha que passar por todo um processo de sair da sua casa e chegar num centro de saúde. Então aí, em raízes, eu pontuei infraestrutura e profissionais da saúde. E isso é um assunto muito sério, porque o Brasil ele tem uma diferença de oferta de estrutura muito grande em relação nesse aspecto, né, daquela população tá embasada, ter a oferta de um serviço de saúde. Então, se você não tem nem essa referência, como é que você vai contar com um médico para se medicar? Então, a automedicação, ela chega como uma solução para esse desamparo do Estado, de certa maneira, né? Então, assim, outros quesitos que são a distância e a falta de acessibilidade, ou seja, a distância totalmente relacionada com a infraestrutura e a falta de acessibilidade. Às vezes aquele paciente não consegue ser atendido, ele não consegue chegar porque não tem acessibilidade, ou ele não consegue ser entendido, ele não consegue o atendimento daquele paciente não consegue ser realizado de maneira correta. Então você vê como é complicado às vezes para milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade diferenciada, ser atendido em, às vezes, condições que são complicadas para até aquelas pessoas que não têm necessidades diferenciadas. Então você vê o quão isso é uma questão super presente no Brasil e as repercussões que isso tem direcionado para esse foco da medicação. As pessoas às vezes vão optar por se automedicarem quando elas não têm necessidade de prescrição e coisa parecida, do que ter que passar pelo trabalho enorme que pode ser muitas vezes a realidade daquela pessoa, daquele indivíduo, de ter que acessar um serviço de saúde. Então, o que eu relacionei aqui? Duas coisas que são muito importantes. A primeira delas é o Milton Santos, que é uma figura de autoridade no Brasil, foi um geógrafo muito importante, em que ele conceituou várias ideias, né, e que são muito boas para você usar nessas discussões que envolvem sociedade, geografia, esse conceito socioespacial, em que ele falava da regionalização, em que a periferia sofre um descaso, ela tem uma carência em relação a vários setores, em relação aos grandes centros, em que, em função de uma busca maior, por uma demanda maior nos grandes centros, os investimentos e todo o aparelhamento se foca nos grandes centros, enquanto que a periferia, as cidades menores, as cidades em que essa demanda é menor, não tem o mesmo grau de investimento. Então você tem uma disparidade entre centro e periferia. E aí você pode relacionar esse tipo de argumento com muitas outras coisas da sua argumentação. Você pode falar isso com relação à saúde, você pode falar isso com relação à escola. É um argumento muito coringa mesmo. Durante as nossas aulas de teoria, eu falei sobre a pirâmide de Maslow também, que era um argumento muito coringa, ou seja, que você tem um potencial de utilizar para vários temas. E aqui o Milton Santos também, você citar, é realmente assim, uma referência muito simples de ser feita, e eu acho que é um conceito que você tem que levar adiante nas suas redações, depois pesquisa mais sobre ele, como que você pode fazer para utilizar essa referência. E a demografia médica nada mais é do que esse gráfico que eu estou mostrando aqui, que é um gráfico sensacional. Vamos gastar um pouquinho de tempo para analisar isso aqui. Você tem aqui alguns dados. Ele, aqui na base, ele dividiu até 5 mil habitantes, 5 a 10 mil habitantes, que é o tamanho das cidades. E aí, depois que ele pegou cada um desses tamanhos de cidades, ele buscou algumas informações. Ele buscou qual que é a relação médico-habitante para aquele tamanho de cidade, quantas cidades daquele tamanho existem no Brasil, que é o número de municípios, qual é o número de médicos que existem em média naquelas cidades e
qual é a população total relacionada àquelas cidades. Então você vê que assim, olha o número de municípios que tem até 5 mil habitantes. 1.255 municípios no Brasil. São 1.255 cidades no Brasil que têm até 5 mil habitantes. Então, quando a gente fala em Brasil, essa é a realidade do Brasil. É a maioria dos casos do Brasil. Entendeu? O Brasil tem, acho que, perto de 5 mil cidades, ou 4 mil, perto de 5 mil e pouca. Então, a gente está vendo aí, é quase um quarto do Brasil. Então, se a gente for colocar até 10 mil habitantes, né, de 5 até 5 mil, de 5 a 10 mil, então até 10 mil habitantes, é metade do Brasil. E você que vê que para metade do Brasil, essa relação médico-paciente é menos que 1. É uma coisa assim, é uma coisa absurda, entendeu? Então, você vê essa disparidade que o Milton Santos, que inclusive eu vou colocar a fotinho dele aqui, essa disparidade ela é muito real. Olha a diferença das pequenas cidades para uma cidade de mais de 500 mil habitantes, que tem uma relação de 4,33 médicos por habitante. É uma coisa incrível, entendeu? Então, assim, essa diferenciação, isso faz com que as pessoas, né, na maioria do Brasil, como a gente consegue ver por esse gráfico, se sintam desamparadas, em que a saúde não chega de uma maneira adequada para essas pessoas. Então, assim, eu queria colocar esses conceitos porque você levantar esses dados, você entender a dimensão desse problema, é muito bom para você também buscar quais vão ser as suas abordagens em relação a esse tema. O meu intuito sempre aqui nas discussões, e sempre vai ser, trazer uma discussão em que eu aborde os principais pontos daquela discussão, os principais pontos que eu acho que a maioria das pessoas vai abordar, e trazer junto de cada uma dessas discussões material, informação, dados, referências novas para que você enriqueça a sua discussão. Então eu espero que você tenha gostado muito dessa discussão e a gente se vê nas próximas aulas.